Eles tinham dado a vida inteira pelos filhos, trabalhado até o corpo definhar, sacrificado tudo, amado sem medida. Mas quando ficaram velhos e doentes, os 4 filhos se reuniram e decidiram: vamos colocar eles num asilo, a gente não tem tempo de cuidar. Na noite anterior à entrega, o casal fugiu. Pegaram um cobertor, uma bengala, um cachorro manco e sumiram nas montanhas. Encontraram uma cabana em ruínas, telhado desabado, paredes caindo. E ali, com as próprias mãos trêmulas, construíram algo que os filhos ricos nunca teriam: um paraíso feito de amor verdadeiro. Era um tempo onde velhice não tinha valor, onde idoso que não produzia mais era visto como peso, como fardo, como boca inútil para alimentar. Não existia aposentadoria, não existia amparo, não existia lei que protegesse quem envelheceu trabalhando. Quando o corpo cansava, quando as forças acabavam, restavam 3 caminhos: depender da bondade dos filhos, mendigar nas ruas ou morrer esquecido num canto qualquer. Naqueles dias do final do século, existiam os asilos de caridade, lugares sombrios onde velhos pobres eram deixados pelas famílias que não queriam mais cuidar. Não eram lares, eram depósitos de gente esperando a morte. Quartos apertados, comida rala, tratamento frio. Ninguém visitava, ninguém se importava. Era onde a sociedade escondia quem já não servia mais. Mas tem velhos que se recusam a morrer antes da hora. Tem corpos cansados que ainda guardam força de vontade. Tem corações feridos que ainda batem com dignidade. E tem amores tão profundos, construídos em décadas de companheirismo, que nem a velhice, nem a doença, nem o abandono conseguem destruir. Essa é a história de 2 velhos que foram descartados pelos próprios filhos como se fossem trouxas velhas sem serventia. Que fugiram em vez de aceitar a humilhação. Que encontraram uma cabana destruída nas montanhas e decidiram: se o mundo os rejeitou, eles construiriam um mundo novo. Com as mãos, com o coração, com a teimosia de quem ainda tem razão para viver. Se você acredita que amor verdadeiro não tem idade, que dignidade não se perde com os anos e que às vezes recomeçar é a única forma de sobreviver, se inscreve aqui no canal. Porque essa história vai te mostrar que paraíso não é lugar que se acha. É lugar que se constrói, tijolo por tijolo, dia após dia, com quem a gente ama de verdade. Seu Miguel acordou cedo, como sempre acordava. 70 anos de vida tinham ensinado o corpo a acordar com o sol, mesmo quando o corpo não queria mais obedecer. Colocou a mão no peito, sentiu o coração bater irregular. Falhava às vezes como carroça velha com roda quebrada. O médico da vila tinha dito: o senhor precisa de repouso. O coração tá fraco, mais uns anos de trabalho pesado e o senhor não aguenta. Mas como descansar quando tinha boca para alimentar? Miguel tinha trabalhado a vida inteira como peão em fazendas da região. Trabalho duro, sol quente, pagamento mixo. Aparecida, sua mulher de 45 anos de casamento, lavava roupa para fora. Esfregava até os dedos sangrarem, estendia no varal, passava com ferro pesado aquecido no fogão. Eram pobres, sempre foram, mas tinham criado 4 filhos com honra. Miguel! A voz de Aparecida veio do quarto ao lado. Ela tinha acordado também, mas estava confusa. Miguel, onde eu tô? Ele suspirou. Acontecia cada vez mais. Ela acordava sem saber onde estava, quem era, às vezes nem o reconhecia. Tá em casa, mulher, nossa casa. Levantou com dificuldade. Foi até ela, segurou a mão dela. Eu tô aqui, sempre tive. Os olhos dela foram clareando aos poucos, a confusão dando lugar ao reconhecimento. Ah, é você. Pensei que tinha perdido você. Não perde não, ainda não chegou minha hora. Mas os 2 sabiam que a hora estava chegando, para o corpo de Miguel que não aguentava mais.
para a cabeça de Aparecida que ia sumindo aos poucos, como neblina que some com o sol, mas volta no dia seguinte mais espessa. Os filhos sabiam também. Paulo, o mais velho, era comerciante numa vila maior, vendia tecidos e ferramentas, tinha dinheiro, casa boa. Francisco, o segundo, trabalhava em cartório, tinha conseguido emprego de escrivão, ganhava bem, também tinha casa própria. Antônio, o terceiro, era sócio de um armazém, vendia secos e molhados, prosperava. E Maria, a única filha, tinha casado com um dono de curtume, vivia bem, tinha empregada em casa. Nenhum dos quatro tinha espaço para os pais. Ou melhor, tinham espaço, mas não tinham vontade. Pai está doente, não pode mais trabalhar. Paulo tinha comentado com os irmãos numa reunião secreta que fizeram sem avisar os pais. E mãe está com a cabeça ruim, esquece as coisas, às vezes se perde, dá trabalho. A gente não pode cuidar, Francisco concordou. Eu trabalho o dia inteiro. Minha esposa não aguenta velhos doentes em casa. Bum, e se a gente colocar eles na Santa Casa? Maria sugeriu, se referindo ao asilo de caridade que existia. Lugar sombrio, úmido, onde velhos pobres eram deixados para morrer. Lá eles vão ter comida, cama, gente que cuida. Era mentira. Todos sabiam que a Santa Casa era depósito de gente, que os velhos apodreciam lá, esquecidos, maltratados, mas era conveniente acreditar na mentira. É melhor assim, Antônio concluiu. Eles vão ter companhia de outros velhos, e a gente visita quando der. Outra mentira. Ninguém visitava ninguém na Santa Casa. Quem entrava lá, entrava para morrer sozinho. Então tá combinado, Paulo disse. Sábado eu venho buscar eles. A gente leva junto. Explica que é pro bem deles. Mas Miguel ouviu. Estava passando perto da casa de Paulo justamente naquele dia. Tinha ido cobrar uns trocados que o filho devia. Ficou do lado de fora da janela quando ouviu as vozes dos quatro filhos. Ouviu tudo, cada palavra, cada justificativa, cada decisão que o condenava. Voltou para casa cambaleando, o coração doendo não pela doença, mas pela dor que não tem remédio, a dor da traição dos próprios filhos. Aparecida, ele disse quando chegou, a voz embargada. Ela estava num dia lúcido, estava costurando um remendo numa roupa velha. Aparecida, preciso te contar uma coisa. E contou. Viu o rosto dela ir se desfazendo em choque, em tristeza, em lágrimas silenciosas. Eles vão nos jogar fora? Ela sussurrou. Como se a gente fosse lixo. É o que eles decidiram. Miguel sentou pesado na cadeira. A gente deu a vida por eles. Passei fome para eles comerem. Você lavou roupa até os dedos sangrarem para pagar escola. E agora que a gente está velho, que a gente precisa deles. Não conseguiu terminar. Apenas chorou. Chorou como não chorava desde menino. Aparecida, mesmo com a cabeça confusa às vezes, entendeu com clareza absoluta naquele momento. A gente não vai. Como assim? A gente não vai para esse lugar. Prefiro morrer debaixo de ponte do que morrer naquele depósito de velhos. A voz dela saiu firme, decidida. A gente foge. Fugir? Miguel olhou para ela como se tivesse enlouquecido. Para onde? A gente não tem nada. Não tem dinheiro, não tem parente, não tem lugar para ir. A gente acha, ela disse com convicção, que vinha de algum lugar profundo. O mundo é grande. Tem que ter algum canto onde dois velhos cabem. Miguel pensou. Pensou nos filhos que não os queriam. Pensou na Santa Casa, naqueles quartos apertados, naquela morte lenta e humilhante. Pensou na vida que tinham vivido, dura, mas digna, e decidiu. Então a gente vai. Antes deles virem buscar, a gente sai. Passaram os dias seguintes planejando em segredo.
Não tinham muito o que planejar, não tinham quase nada. Separaram 2 mudas de roupa cada, o cobertor mais quente que tinham, a bengala de Miguel, o terço de Aparecida, um pouco de comida, farinha, feijão, carne seca. Caberia numa trouxa só. Era tudo o que possuíam depois de 70 anos de vida. E o trovão? Aparecida perguntou, olhando para o cachorro velho e manco que dormia no canto. Tinham achado ele anos atrás, filhote abandonado e criado. Agora ele era velho também, com pelo grisalho e uma pata que mancava desde que uma carroça tinha passado por cima. Leva, Miguel disse. Ele é família, mais família que nossos filhos. Na noite de sexta-feira, véspera do dia que os filhos viriam buscá-los, Miguel e Aparecida saíram. Era madrugada ainda, nem tinha clareado. Deixaram a casinha simples onde moravam, que nem era deles, era alugada. Deixaram os poucos móveis que tinham, deixaram para trás uma vida inteira. Miguel carregava a trouxa, Aparecida segurava o terço, Trovão mancava ao lado deles, fiel. Andaram pela estrada de terra, sem saber para onde iam. Apenas sabiam que tinham que ir para longe. Longe dos filhos. Longe da vergonha, longe da humilhação. O sol foi nascendo devagar, iluminando o caminho, e mesmo com o coração doendo, com as pernas cansadas, com o futuro incerto, Miguel sentiu algo que não esperava sentir, sentiu liberdade. A gente vai ficar bem, ele disse para Aparecida, mais para convencer a si mesmo do que a ela. A gente sempre deu um jeito, e vai dar de novo. Ela apertou a mão dele. Naquele momento estava lúcida, completamente presente. Enquanto eu tiver você, já tô bem. E assim, 2 velhos e um cachorro manco começaram a jornada mais impossível de suas vidas. A jornada de recomeçar quando tudo dizia que era hora de desistir. Se você já sentiu que foi abandonado por quem devia te amar, inscreva-se no canal. Porque o que vem agora vai mostrar que, às vezes, fugir não é covardia, é coragem de escolher a própria dignidade. Andaram a manhã inteira. O sol foi subindo, esquentando, castigando. Miguel sentiu o coração falhar a cada passo. Um aperto aqui, uma pontada ali. Aparecida ia devagar, o corpo cansado de anos lavando roupa. Trovão mancava, mas não reclamava, apenas seguia. Passavam poucas pessoas pela estrada. Um carroceiro aqui, um tropeiro ali. Alguns olhavam com pena, mas ninguém parava. Foi quase meio-dia quando ouviram o barulho de tropa vindo atrás. Miguel olhou para trás. Era um tropeiro com 6 mulas carregadas. Vamos sair da estrada, ele disse para Aparecida. Deixa passar. Mas o tropeiro diminuiu o passo quando chegou perto. Ô de casa, para onde vão? Era homem de uns 50 anos, rosto marcado pelo sol, mas olhos bondosos. Pra longe, Miguel respondeu, sem querer dar detalhes. O tropeiro olhou melhor. Viu 2 velhos, um cachorro manco, uma trouxa pequena. Viu gente fugindo de algo. Subiram nessa estrada sem destino? Sem destino, Miguel confirmou. Só queremos ir para onde ninguém nos conheça. O tropeiro desceu da mula. Vocês estão fugindo de quê? Da lei? Dos filhos, Aparecida respondeu, a voz cansada. Os filhos não quiseram a gente mais. Iam colocar a gente num asilo. A gente fugiu. O tropeiro ficou em silêncio por momento, processando. Depois, balançou a cabeça. Mundo tá perdido mesmo. Filho que não cuida de pai já não presta. O senhor tem pai? Miguel perguntou. Tive. Morreu faz 5 anos. Cuidei dele até o último dia, mesmo com ele não reconhecendo mais ninguém. Era meu pai. Minha obrigação. E o tropeiro cuspiu no chão. Desculpa falar, mas seus filhos são uns desgraçados. Miguel não discordou. Eram mesmo. Olha, o tropeiro continuou. Eu vou subindo a serra. Vou até umas vilas lá em cima, nas montanhas. Lugar isolado, longe de tudo. Se vocês quiserem carona, aceita, Miguel disse sem hesitar. A gente não aguenta mais andar.
O tropeiro ajudou os dois a subir numa das mulas. Não era confortável, mas era melhor que andar. Trovão seguiu mancando ao lado. A subida durou o dia todo. O tropeiro, que se chamava Joaquim, ia contando sobre a região. Lá em cima é diferente, gente simples, roceiros, gente que planta para o próprio sustento. Não tem riqueza, mas também não tem maldade que nem tem nas vilas grandes. Tem trabalho? Miguel perguntou. Para velho doente, não, mas tem terra sobrando. Tem gente que deixa plantar em troca de parte da colheita. E tem lugar para morar? Aparecida perguntou. Joaquim pensou. Tem uma cabana velha, abandonada. Era de um eremita que morou lá há uns 20 anos. Morreu faz uns 3, 4 anos. Ninguém mexeu na cabana desde então. Deve estar caindo aos pedaços. A gente não se importa com pedaços, Miguel disse. A gente conserta. Chegaram na vila quando o sol estava se pondo. Era lugar pequeno, umas 15, 20 casas espalhadas, uma capela, um armazém minúsculo. Joaquim levou eles até a venda, apresentou para o dono. Seu Geraldo, esses aqui são conhecidos meus. Estão procurando lugar para ficar. Seu Geraldo olhou para os dois velhos com desconfiança. Fugidos! De filhos ruins, Joaquim explicou. Não fizeram nada de errado, só estão procurando paz. Seu Geraldo relaxou. Ah, entendo. Bom, aqui a gente não se mete na vida de ninguém. Se querem ficar, fiquem. Mas vão ter que se virar sozinhos. A gente ajuda quem trabalha. A gente trabalha, Miguel garantiu. No que der. Joaquim os levou até a cabana abandonada. Ficava uns 20 minutos de caminhada da vila, numa elevação com vista para o vale. Quando chegaram e viram, Miguel sentiu o coração apertar. Não era cabana, era ruína. O telhado tinha desabado em partes, só sobravam algumas vigas podres. As paredes de pau a pique estavam rachadas, com buracos enormes. A porta tinha caído. Não tinha janela, só buracos nas paredes. O chão era terra batida, coberta de mato. Tinha lixo espalhado, pedaços de madeira podre, até ossada de algum animal que tinha morrido ali dentro. Não dá para morar aqui, Aparecida sussurrou horrorizada. Não do jeito que tá, Joaquim concordou. Mas com trabalho, dá para reconstruir. A gente não tem força para reconstruir isso, Miguel disse, a realidade pesando. Tinha fugido dos filhos para isso? Para morar numa ruína pior que curral de porco? Joaquim colocou a mão no ombro dele. Vocês não vão fazer sozinhos. O povo daqui ajuda. Eu vou falar com o seu Geraldo, com a dona Rosa, que é benzedeira, com o mestre Zé, que entende de construção. A gente dá um jeito. Por que o senhor está fazendo isso? Miguel perguntou, os olhos marejados. A gente não é nada para o senhor. São velhos que precisam de ajuda, Joaquim disse simplesmente. E eu ajudo quem precisa. É assim que o mundo devia funcionar. Deixou com eles um pouco de comida que tinha na tropa. Farinha, feijão, rapadura. Amanhã eu volto com mais gente. A gente limpa isso aqui, faz pelo menos um canto onde vocês possam dormir sem chuva cair na cabeça. Naquela noite, Miguel e Aparecida dormiram no chão de terra da cabana, cobertos com o cobertor que tinham trazido. Trovão dormiu entre os dois, aquecendo. Era desconfortável, era assustador, tinha barulho de bicho no mato, vento frio entrando pelos buracos das paredes, mas era deles. Não era asilo, não era humilhação, era liberdade. A gente vai dar um jeito, Miguel sussurrou na escuridão. Não sei como, mas a gente vai. Aparecida não respondeu. Tinha adormecido exausta, mas Miguel ficou acordado, olhando para as estrelas que via através do buraco no telhado. E pela primeira vez em dias, sentiu algo além de desespero. Sentiu determinação. No dia seguinte, Joaquim voltou como prometeu.
e trouxe gente. Seu Geraldo veio com martelo e pregos, Dona Rosa trouxe vassoura e comida. Mestre Zé, um velho carpinteiro de uns 60 anos, veio avaliar o estrago. Tá ruim, ele disse honestamente, mas já vi pior, dá para salvar. E assim começou. A comunidade se juntou para ajudar dois velhos que nem conheciam direito. Limparam o lixo, tiraram o mato, consertaram as paredes mais furadas. Não ficou perfeito, longe disso. Mas em 2 dias já dava para morar sem chuva entrar. Miguel e Aparecida trabalharam junto, no ritmo que o corpo aguentava. E pela primeira vez sentiram algo que tinham esquecido como era. Sentiram esperança. O que você faria se tivesse que recomeçar do 0 aos 70 anos? Comente, porque o que vem agora vai mostrar que construir é mais do que erguer paredes. É encontrar razão para viver. As semanas foram passando e a cabana foi tomando forma. Mestre Zé ensinou Miguel a consertar o telhado. Usaram palha primeiro, trançada firme do jeito antigo. Não é bonito, mas segura a chuva. O velho carpinteiro explicou. Miguel aprendeu rápido, mesmo com as mãos trêmulas e o coração falhando às vezes. Devagar. Aparecida pedia sempre que via ele subindo para trabalhar no telhado. Você não aguenta esforço. Mas Miguel não parava. Era questão de orgulho agora. Orgulho de mostrar que ainda servia para algo, que não era velho inútil como os filhos tinham decidido. As paredes foram refeitas aos poucos. Pau a pique novo, barro amassado, reboco simples. Dona Rosa, a benzedeira, trouxe cal e ajudou a Aparecida a caiar. Branco espanta espírito ruim, ela dizia enquanto passava a cal com brocha velha. E casa branca é casa feliz. Aparecida ia ajudando no que podia. Nos dias lúcidos, trabalhava firme. Limpava, organizava, cozinhava no fogareiro improvisado que seu Geraldo tinha doado. Nos dias confusos, sentava num canto e apenas olhava, tentando entender onde estava. Miguel tinha aprendido a identificar. Quando ela acordava e perguntava onde eu tô, ele sabia que seria dia difícil. Quando acordava e dizia bom dia, velho, ele sabia que ela estava presente. Ela tem a moléstia da cabeça, Dona Rosa explicou para Miguel num dia desses. Minha mãe teve também, foi esquecendo tudo, até esquecer como respirar. Tem cura? Miguel perguntou, a voz desesperada. Não tem, só piora. Mas enquanto ela reconhecer você, você ainda tem ela. Miguel segurou a mão da benzedeira, agradecido por alguém entender. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Ninguém sabe, Dona Rosa disse, por isso aproveita cada dia. E Miguel aproveitava. Mesmo quando Aparecida esquecia, mesmo quando ela o chamava por outro nome, mesmo quando ela ficava assustada, sem reconhecer onde estava, ele ficava ali, paciente, reconduzindo ela de volta. Sou eu, mulher, seu Miguel, seu marido, tô aqui. E ela sempre voltava, aos poucos reconhecendo a voz, os olhos, as mãos calejadas. 1 mês depois, a cabana estava diferente. Não era palácio, mas era lar. Tinha telhado que não vazava. Tinha paredes caiadas. Tinham conseguido fazer 2 portinholas de madeira para as janelinhas. Tinha uma porta, velha, que Mestre Zé achou num depósito de tralha, mas que servia. Tinha um fogareiro de barro onde Aparecida cozinhava. Tinha 2 esteiras no chão para dormir. Tinha ganchos na parede onde penduravam as roupas. A gente precisa de comida para plantar. Miguel disse para seu Geraldo. Eu sei plantar. Trabalhei a vida toda em roça. Seu Geraldo deu semente de milho, feijão, abóbora. Planta ali, naquele pedaço de terra atrás da cabana. Quando colher, me dá metade. Fica com a outra metade. Era acordo justo. Miguel começou a plantar. O trabalho era duro para o corpo dele. Cada vez que cavava a terra com a enxada, o peito doía. Cada vez que carregava balde d'água, tinha um riacho perto, mas era longe, as pernas tremiam. Mas ele não parava.
Plantou o milho em fileiras, plantou o feijão entre o milho, jeito antigo, um ajuda o outro. Plantou a abóbora na beira. Vai dar, ele dizia para si mesmo, tem que dar. Aparecida nos dias bons, plantou flores. Achou mudas de sempre-viva e cravos que Dona Rosa deu. Plantou na frente da cabana, fazendo uma bordadura. Casa sem flor não é casa, ela dizia. É só construção. As flores pegaram, cresceram, e quando floresceram, a cabana ficou bonita de um jeito simples, mas verdadeiro. Trovão, o cachorro, virou mascote da vila. As crianças gostavam dele, mesmo velho e manco. Ele é manso, uma menina pequena disse para a mãe. Posso dar comida para ele? Pode, a mãe permitiu. E Trovão, que tinha passado fome muitas vezes na vida, agora recebia sobras das casas. Engordou um pouco, parecia até mais novo. 3 meses depois da chegada, a vida tinha encontrado ritmo. Miguel acordava com o sol, cuidava da plantação, consertava o que quebrava na cabana. Aparecida acordava e ou estava lúcida e ajudava em tudo, ou estava confusa e ele a guiava pelo dia. Comiam o que plantavam, o que conseguiam com os vizinhos. Não era fartura, mas não era fome. Vocês se acostumaram bem, Joaquim comentou numa das passagens dele pela região. Pensei que não iam aguentar. A gente quase não aguentou, Miguel admitiu. Mas aí a gente lembrou, se desistir os filhos ganham e eu não ia deixar eles ganharem. Joaquim riu. Teimosia de velho é coisa brava. É o que mantém a gente vivo, mas nem tudo era paz. Teve um dia que Aparecida se perdeu. Miguel tinha saído para buscar água no riacho, deixou ela costurando. Quando voltou, ela não estava. Chamou, procurou, nada. O desespero tomou conta. Aparecida! Gritou até a voz falhar. Mestre Zé ouviu, veio ajudar, seu Geraldo também. Procuraram por horas, encontraram ela sentada embaixo de uma árvore a uns 20 minutos da cabana, completamente perdida. Eu não acho minha casa. Ela chorou quando viram. Eu não lembro onde é. Miguel a abraçou, chorou junto. Sua casa sou eu. Onde eu tiver é sua casa. Levou ela de volta, segurou a mão dela o resto do dia. E naquela noite, combinou com os vizinhos, se vissem Aparecida sozinha, avisavam ele. Os meses viraram estações. A plantação cresceu. O milho deu espiga, o feijão deu vagem, a abóbora deu fruto. Colheram tudo, dividiram com seu Geraldo como combinado. Com a parte deles, guardaram para comer durante o inverno. A gente conseguiu, Miguel disse olhando para os sacos de milho e feijão. A gente sobreviveu. Aparecida, num dia lúcido, segurou o rosto dele. Você me salvou. Se tivesse ido pro asilo, eu já estava morta. A gente se salvou, Miguel corrigiu. Eu sozinho não tinha conseguido. Nem eu, ela concordou. Mas juntos a gente conseguiu. Beijaram-se, beijo demorado de quem sabe que tempo é precioso. 1 ano tinha passado desde a fuga. 1 ano desde que tinham sido abandonados. 1 ano reconstruindo vida do zero. E mesmo com toda dificuldade, toda dor, toda incerteza, eram mais felizes ali do que tinham sido nos últimos anos vivendo perto dos filhos, porque ali tinham dignidade, tinham propósito, tinham amor. Essa perseverança te inspirou? Reflita sobre isso, porque o que vem agora vai mostrar que felicidade atrai atenção, nem sempre boa. 2 anos se passaram desde que chegaram na montanha. A cabana agora era praticamente nova. Tinham conseguido telhas de barro emprestadas. Mestre Zé achou num lugar onde iam demolir uma casa velha. As paredes estavam firmes. Tinham até feito uma varanda pequena na frente com banco de madeira. Era lugar favorito de Miguel e Aparecida, sentavam ali nas tardes para ver o pôr do sol sobre o vale. A horta tinha virado quase uma pequena roça. Plantavam de tudo agora: milho, feijão, abóbora, mandioca, couve,
tomate. Tinham até conseguido 3 galinhas que uma vizinha deu. As galinhas eram velhas, quase não botavam mais, mas algo era melhor que nada. Construíram um galinheirinho. E quando as galinhas botavam ovo, era festa. A gente tá rico, Aparecida brincou num dia lúcido, segurando um ovo na mão. Tem ovo, tem galinha, tem casa, tem terra. A gente tá mais rico que os filhos. Miguel riu, mas sabia que era verdade de certa forma. Não tinham dinheiro, mas tinham paz, e paz valia mais. A vila tinha se acostumado com o casal. Os velhos da montanha chamavam com carinho. As crianças subiam para visitar, gostavam de ouvir Miguel contar causos antigos, histórias de quando era novo, de trabalho em fazenda, de assombração que diziam ter no mato. Aparecida, nos dias bons, ensinava as meninas a fazer renda, a costurar, a rezar o terço. Dona Rosa, a benzedeira, visitava toda semana. Trazia remédio de raiz para Miguel, para o coração fraco. Trazia chá de erva cidreira para Aparecida. Dizia que acalmava a cabeça. Vocês são exemplo, ela dizia sempre. Podia ter desistido, mas não desistiu. Desistir era morrer, Miguel respondia. E a gente não quis morrer ainda. Mas a doença de Aparecida piorava devagar. Os dias confusos eram mais frequentes agora. Às vezes, ela acordava e não sabia quem era Miguel. Quem é o senhor? Perguntava com medo. Sou seu marido, Miguel. A gente é casado faz 47 anos. Ela olhava sem reconhecer, mas deixava ele pegar na mão dela, deixava ele fazer comida, deixava ele cuidar. E depois de umas horas, às vezes a memória voltava. Ah, é você, desculpa. Eu esqueci de novo. Não precisa pedir desculpa, ele sempre dizia. Não é culpa sua. Mas doía. Doía ver a mulher que ele amava sumindo aos poucos. Doía saber que um dia ela ia olhar para ele e nunca mais reconhecer. Doía aceitar que estava perdendo ela de forma lenta e cruel. Trovão também tinha envelhecido. Mal andava mais, passava o dia inteiro deitado na varanda. Mas quando via Miguel ou Aparecida, mexia o rabo, tentava levantar. Era fiel até o último fôlego. Uma manhã, não acordou. Miguel encontrou ele deitado, frio, morto de velhice. Chorou, como chorou poucas vezes na vida. Enterrou ele debaixo de uma árvore perto da cabana. Colocou uma pedra marcando o lugar. Era cachorro bom, Aparecida disse, lúcida naquele dia, chorando também. Era família. Era, Miguel concordou. Mais família que nossos filhos foram. A ausência de Trovão deixou um vazio, mas também lembrou eles de que nada dura para sempre, que precisavam aproveitar o tempo que ainda tinham. Foi nessa época que apareceu Joaquim de novo, mas dessa vez não estava sozinho. Trazia um casal idoso com ele, um homem e uma mulher, ambos curvados pela idade, com expressão de quem tinha perdido tudo. Miguel, Aparecida, Joaquim apresentou. Esses aqui são Benedito e Josefa. Foram expulsos pelos filhos também. Estão procurando lugar para ficar. Pensei em vocês. Miguel e Aparecida se entreolharam. Reconheceram no outro casal o próprio sofrimento. Venham, Miguel disse. Venham sentar. Aparecida faz um café. Sentaram na varanda. Joaquim contou a história. Benedito e Josefa tinham 4 filhos também. Quando ficaram velhos demais para trabalhar, os filhos simplesmente os abandonaram. Deixaram numa beira de estrada com a roupa do corpo. A gente andou 3 dias, Benedito disse, a voz cansada, sem água, sem comida. Achei que a gente ia morrer. Aí o senhor Joaquim passou e deu carona. E trouxe vocês aqui, Miguel completou. Tem espaço nessa vila para mais um casal? Perguntou para Joaquim. Tem uma tapera velha ali embaixo, Joaquim respondeu. É ruína também, mas dá para reformar. Será que o pessoal ajuda de novo? Miguel sorriu.
Ajuda, eu garanto. A gente foi ajudado. Agora é hora de ajudar também. E ajudaram. Reuniram a comunidade, explicaram a situação. Mestre Zé topou reformar outra tapera. Dona Rosa topou ajudar. Seu Geraldo doou comida e ferramentas. E em 2 semanas, Benedito e Josefa tinham um lar. A montanha virou refúgio de velhos abandonados. Mais 3 casais apareceram no ano seguinte, todos com histórias parecidas. Filhos que não quiseram mais cuidar, famílias que expulsaram, asilos que eram destino antes da fuga. A comunidade acolheu todos. Reformaram mais taperas, construíram casas novas de pau a pique. Viraram vila de velhos, 6 casais ao todo, mas Miguel e Aparecida que eram os primeiros. A gente criou algo especial aqui, Dona Rosa comentou, vendo os velhos trabalhando juntos, plantando, cuidando uns dos outros. Criou família de verdade, família que não é de sangue, mas de escolha. Miguel concordou. Sangue não quer dizer nada. A prova está aqui. Nossos filhos de sangue nos abandonaram, mas essa gente aqui, que não deve nada pra gente, cuida como se devesse. Aparecida tinha mais dias confusos agora que dias lúcidos. Mas os outros velhos ajudavam. Quando ela se perdia, alguém a encontrava e levava de volta. Quando ela esquecia de comer, alguém levava comida. Quando ela chorava por não reconhecer nada, alguém segurava a mão dela até passar. Era comunidade de verdade, era amor de verdade. Vocês acham que nossos filhos pensam na gente? Benedito perguntou um dia, numa conversa entre os velhos. Os meus não, outro respondeu. Eu sei que não, eles já me esqueceram. Os meus talvez, Josefa disse. Às vezes, quando a consciência aperta. Miguel ficou em silêncio. Pensava nos 4 filhos. Será que se arrependiam? Será que sentiam algo? Não importa, ele disse finalmente. Se eles pensam ou não, não muda nada aqui. A gente está bem, a gente construiu coisa boa. E se eles aparecerem um dia, bem, aí a gente decide o que fazer. Você perdoaria? Benedito perguntou. Miguel pensou. Não sei, mas sei que não vou deixar eles destruírem o que a gente construiu aqui. A vida continuava. Os velhos envelheciam mais. Alguns morriam. Enterravam com dignidade, com prece, com respeito. Outros chegavam. Sempre tinha mais velhos sendo abandonados. Sempre tinha mais gente procurando refúgio. A montanha virou lenda na região. A Vila dos Velhos, chamavam. Onde quem foi esquecido encontra família. Se essa comunidade te emocionou, compartilhe, porque o que vem agora vai mostrar que o passado sempre volta, e às vezes vem com surpresas. 5 anos tinham passado desde a fuga. Miguel estava com 75 anos agora, Aparecida com 73. A cabana, que era ruína, tinha virado cartão postal. Flores por todo lado, horta produtiva, telhado bonito, paredes caiadas impecáveis. Era orgulho de Miguel. Era a prova de que ainda servia para algo. Mas o corpo cobrava o preço. O coração de Miguel falhava mais. Tinha dias que mal conseguia levantar. Aparecida quase não tinha mais dias lúcidos. Acordava confusa, permanecia confusa, dormia confusa. Reconhecia Miguel às vezes, mas na maioria das vezes o tratava como estranho gentil que cuidava dela. Quem é o senhor? Ela perguntava toda manhã. Sou seu marido, ele respondia toda manhã. Não tenho marido, ela dizia, convicta na confusão. Tem sim, sou eu, Miguel. A gente é casado faz 52 anos. Ela olhava sem entender, mas deixava ele cuidar. E Miguel cuidava com um amor que só crescia, porque sabia que cada dia podia ser o último que ela ainda respirava. Foi numa tarde de sol forte que apareceu a figura na trilha. Miguel estava na varanda, Aparecida dormindo dentro da casa. Viu um homem subindo, caminhando devagar, parando para respirar. Era homem de meia idade, uns 40 e poucos anos. Roupa boa, mas empoeirada da caminhada. Quando chegou mais perto,
Miguel sentiu o coração apertar de forma diferente. Reconheceu o andar. Reconheceu os traços do rosto. Era Paulo, o filho mais velho. Miguel ficou de pé, apoiado na bengala. Não disse nada. Apenas esperou. Paulo chegou até a cerca baixa que tinham feito de madeira. Parou. Ficaram se olhando. 5 anos sem se ver. 5 anos de abandono. 5 anos de silêncio. Paulo foi quem falou primeiro, a voz saindo rouca. Pai, não me chama assim, Miguel disse, a voz dura. Pai é quem cuida, você não cuidou. Paulo baixou a cabeça. Eu sei. E eu vim pedir perdão. Perdão? Miguel deu uma risada sem humor. Você passou 5 anos sem procurar. 5 anos sem saber se a gente estava vivo ou morto. E agora quer perdão? Eu sei que não tenho direito, Paulo disse, os olhos enchendo de lágrimas. Eu sei que o que a gente fez foi imperdoável, mas eu preciso tentar. Preciso dizer que eu me arrependo. Todo dia, todo santo dia. Como você me achou? Miguel perguntou. Ouvi falar. Tem histórias na região. Sobre uns velhos que foram abandonados pelos filhos e construíram uma vila nas montanhas. Eu sabia que era vocês. E os outros, seus irmãos, não quiseram vir, não se arrependem, acham que fizeram o certo. Paulo limpou as lágrimas. Mas eu me arrependi, desde o primeiro dia. E cada ano que passava, o arrependimento crescia, até que não aguentei mais. Precisava ver vocês, saber se estavam bem. Miguel quis gritar, quis mandar embora, quis dizer que era tarde demais. Mas era o filho. Mesmo tendo abandonado, mesmo tendo traído, era o filho. E parte de Miguel, parte pequena, mas teimosa, tinha esperado por isso. Por um dos filhos voltar, por um deles se arrepender. Entra, ele disse finalmente, mas não garanto nada. Paulo entrou, olhou em volta. Viu a cabana simples, mas bonita. Viu a horta, as flores, o cuidado em cada detalhe. Vocês construíram tudo isso? Construímos, Miguel confirmou, com nossas próprias mãos, com a ajuda de estranhos que viraram família, porque família de verdade não é quem abandona, é quem fica. E a mãe? Paulo perguntou. Onde ela está? Dormindo, e não está bem. Miguel sentou pesado na cadeira. A cabeça dela, ela quase não lembra de nada mais. Não me reconhece na maioria dos dias. Mal sabe o próprio nome. Paulo sentiu a culpa apertar mais. Eu posso ver ela. Miguel ia dizer não, mas Aparecida escolheu aquele momento para acordar. Saiu da casa, viu o estranho, ficou assustada. Quem é? Miguel foi até ela, segurou a mão. É visita, não precisa ter medo. Ela olhou para o estranho sem reconhecer. Paulo olhou para a mãe e mal conseguiu respirar. Ela estava tão velha, tão frágil, tão perdida. Mãe, ele sussurrou. Aparecida não reagiu ao nome. Olhou para ele como olhava para qualquer estranho. Paulo começou a chorar. Chorou como não chorava desde criança. Ela não me reconhece. Ela não reconhece nem a mim na maioria das vezes, Miguel disse, a voz pesada. É o preço da doença e talvez seja melhor assim. Ela não lembra da dor que vocês causaram. Paulo ficou ali, de pé, vendo a mãe que não o reconhecia, vendo o pai que mal o olhava. E entendeu. Entendeu que perdão verdadeiro não é garantido, que arrependimento não apaga a ação, que ele tinha perdido algo que nunca ia recuperar. Eu posso ajudar vocês com dinheiro, com comida, com qualquer coisa. A gente não precisa de você, Miguel disse. A gente tem o que precisa. Tem casa, tem comida, tem comunidade, tem amor. Tudo que você não deu quando devia ter dado. Então o que eu faço? Paulo perguntou desesperado. Como eu conserto? Não sei se conserta, Miguel admitiu. Mas se quiser tentar, começa sendo pessoa melhor daqui para frente. Não comigo. Eu não sei se posso te perdoar. Mas com os outros, com gente que você encontrar que precisa de ajuda, você ajuda,
Você não abandona, você faz diferente. Paulo assentiu. Eu vou, prometo que vou. Promessas não valem muito, Miguel disse. Ações valem. Então vá embora. Volta daqui uns meses. Se você tiver feito algo bom, algo que prove que mudou, aí a gente conversa de novo. Era mais do que Paulo merecia. E ele sabia. Obrigado, pai, por me dar essa chance. Paulo desceu a montanha. Miguel voltou para Aparecida, que já tinha esquecido que tinha tido visita. Quem era aquele homem? Ela perguntou. Ninguém importante, Miguel respondeu. Só alguém que está tentando encontrar o caminho. Ela aceitou a resposta. Esqueceu segundos depois. E Miguel ficou olhando o horizonte, se perguntando se tinha feito certo, se devia ter perdoado mais rápido, ou se nem devia ter dado chance. Você perdoaria? Comente sua opinião, porque o que vem agora vai mostrar que intenções são testadas por ações. 6 meses se passaram desde a visita de Paulo. Miguel não esperava vê-lo de novo. Tinha certeza que o filho ia sumir, ia esquecer a promessa, ia voltar para a vida confortável na Vila Grande. Mas estava errado. Paulo voltou. E não voltou de mãos vazias. Pai! Ele chamou da cerca como antes. Miguel estava plantando na horta. Levantou com dificuldade. Viu Paulo. Viu que trazia 2 mulas carregadas de coisas. O que é isso? Trouxe comida. Farinha, feijão, carne seca, açúcar, sal. Trouxe cobertores, trouxe remédios, para você, para a mãe, para os outros velhos que moram aqui. Miguel desconfiou. Por quê? Porque você me mandou fazer algo bom, fazer diferente. Paulo desceu das mulas, começou a descarregar. Eu vendi minha parte do negócio, peguei o dinheiro, comprei essas coisas e vou continuar comprando. Todo mês eu venho, trago o que puder. E seus irmãos? Sua família? Meus irmãos me chamaram de louco. Minha esposa quase me largou. Mas eu não me importo. Eu preciso fazer isso. Preciso tentar consertar. Paulo olhou nos olhos do pai. Deixa eu ajudar. Por favor. Miguel quis recusar. O orgulho gritava para recusar. Mas olhou para os sacos de comida. Pensou nos outros velhos que passavam fome às vezes. Pensou em Aparecida que precisava de remédio que ele não podia comprar. Tá bem, ele disse finalmente. Pode deixar, mas não espera agradecimento. Não espero, Paulo disse. Só espero. Espero chance de merecer perdão um dia. Paulo começou a vir todo mês. Trazia mantimentos, trazia notícias do mundo lá embaixo. Trazia presentes simples, um chale para a Aparecida, tabaco para o pai, doces para os outros velhos. Não ficava muito tempo. Uma tarde, no máximo, respeitava o espaço, não forçava intimidade, apenas cumpria a promessa. Aparecida não o reconhecia nunca. Olhava para ele como olhava para qualquer estranho. Paulo sofria com isso, mas aprendeu a aceitar. Ela parece em paz, ele comentou uma vez. Ela tá, Miguel confirmou. Não lembra do sofrimento. Vive no presente, e o presente aqui é bom. Pelo menos isso, Paulo disse. Pelo menos ela tem paz que a gente tirou. Os outros velhos da comunidade aceitaram Paulo aos poucos. No começo desconfiaram. É um dos filhos que abandonou eles, comentavam. Mas quando viram a persistência, a humildade, a dedicação, foram amolecendo. Ele tá tentando, Benedito disse. É mais do que nossos filhos fazem. É verdade. Josefa concordou. Pelo menos ele voltou. 1 ano se passou. Depois 2. Paulo continuou vindo, continuou ajudando. Arrumou para um médico da Vila Grande subir até a montanha 1 vez por mês para ver os velhos. Pagou do próprio bolso. Trouxe remédios caros para o coração de Miguel. Trouxe chás importados que diziam ajudar com a moléstia da cabeça de Aparecida. Não ajudaram, mas foi o gesto que importou. Você mudou, Miguel disse numa dessas visitas. Os dois estavam sentados na varanda, vendo o sol se pôr. Mudei, Paulo admitiu. O que eu fiz,
o que a gente fez com vocês destruiu alguma coisa dentro de mim. Eu tinha dinheiro, tinha negócios, tinha tudo, mas não tinha paz, e percebi que paz vale mais que tudo. E seus irmãos ainda não se arrependeram? Não. Eles acham que estão certos, que fizeram o melhor para as próprias famílias. Paulo balançou a cabeça. Mas eu vejo como eles são, vazios. Brigam entre si por dinheiro, por herança que ainda nem existe. Não tem amor, só tem ganância. E você? Tem amor agora? Miguel perguntou. Paulo pensou. Tenho. Aprendi a amar de verdade. Minha esposa quase me largou por causa das minhas visitas aqui, mas depois entendeu. Meus filhos me perguntam por que eu ajudo os avós que nunca conheceram. E eu explico. Porque é o certo. Porque família não se abandona. Miguel sentiu algo amolecer no peito. Não era perdão completo. As feridas eram profundas demais, mas era algo. Era reconhecimento de que o filho tinha mudado de verdade. Você é melhor homem hoje do que era há 3 anos, ele disse. Obrigado, pai. Ainda não te chamo de filho, Miguel avisou, mas você pode continuar vindo. Era mais do que Paulo esperava. Aceitou com gratidão e continuou vindo, continuou ajudando, não por obrigação, não por culpa, bom, talvez um pouco por culpa, mas porque tinha se tornado parte da vida dele. Aqueles velhos na montanha tinham se tornado família dele, família que ele escolheu, família que o aceitou apesar de tudo. Mais anos passaram. Miguel chegou aos 80, Aparecida aos 78. Ele estava cada vez mais fraco, ela cada vez mais perdida. Paulo estava ali toda semana agora, tinha se mudado para mais perto, ajudava Miguel a cuidar da mãe, ajudava na horta, ajudava os outros velhos, virou parte da comunidade. Você me perdoou? Paulo perguntou num dia desses. Miguel, velho e cansado, olhou para o filho. Não sei se perdoei completamente, mas sei que te aceitei de volta. E talvez seja o máximo que a gente consegue. Paulo chorou, mas eram lágrimas de alívio. Era o mais perto de reconciliação que eles iam chegar, e era suficiente. Se essa transformação te tocou, compartilhe, porque o que vem agora vai mostrar que a vida é um ciclo e que finais são apenas começos de outra coisa. O inverno chegou mais frio que o normal. Miguel sentia nos ossos, na alma. Tinha 82 anos agora, o corpo pedindo descanso final. O coração falhava mais, tinha dias que mal conseguia respirar. Aparecida tinha 80, estava completamente perdida na própria mente. Não reconhecia ninguém, não falava quase nada, apenas existia em silêncio confuso. Paulo estava ali todo dia agora. Tinha praticamente se mudado para a montanha, construiu uma casinha pequena perto da dos pais. Cuidava dos dois, dava comida, trocava roupa, limpava, fazia tudo o que filho deveria fazer. Tarde, muito tarde, mas fazia. Você não precisa fazer isso, Miguel disse num dia raro de força. Preciso, Paulo respondeu. É o mínimo. O inverno trouxe chuva. Muita chuva. A cabana que tinham construído estava segura, mas a umidade atacava o corpo velho de Miguel. Tossia muito, o peito chiava. O médico que Paulo trouxe balançou a cabeça. Não tem muito mais que fazer. O coração dele está no limite. E com essa tosse, pode ser que não passe do inverno. Quanto tempo? Paulo perguntou, a voz tremendo. Semanas, talvez mês. Era sentença. Miguel ouviu, aceitou. Tinha vivido mais do que esperava. Mais do que merecia, depois de tudo. Eu quero morrer aqui, ele disse, nessa cabana que a gente construiu. Não me leva para nenhum lugar. Não levo, Paulo prometeu. Você vai ficar aqui e eu vou ficar com você. As semanas foram passando. Miguel foi ficando mais fraco, parou de sair da cama. Parou de comer. Apenas bebia água às vezes. Aparecida, estranhamente, ficava ao lado dele o tempo todo. Não sabia quem ele era,
mas sabia que era importante. Segurava a mão dele. Ficava ali. Você acha que ela sabe? Paulo perguntou para Dona Rosa, que vinha todo dia fazer rezas. Acho, a benzedeira respondeu. Mesmo que a cabeça não lembre, o coração lembra, e o coração dela sabe que está perdendo o companheiro. Era verdade bonita. Era a esperança de que nem a doença destruía tudo. Numa noite, Miguel piorou muito. A respiração ficou difícil, o coração batia fraco demais. Paulo chamou todos os velhos da comunidade. Eles vieram, encheram a casinha, rezaram juntos. Era despedida. Miguel olhou em volta, viu todas aquelas pessoas. Obrigado, ele sussurrou, por terem sido família, família de verdade. Você que foi família pra gente, Benedito disse, chorando. Você que mostrou que dava para recomeçar. Se não fosse você, a gente tinha desistido. Os outros concordaram. Miguel tinha sido inspiração, tinha sido prova de que velho ainda tem valor, que vida não acaba só porque o corpo envelhece. Paulo, Miguel chamou. O filho se aproximou, segurou a mão do pai. Eu não sei se te perdoei completamente, mas sei que você tentou. E no fim é isso que importa, que você tentou. Obrigado, pai. Paulo chorou, por ter me dado essa chance, por não ter me mandado embora. Cuida da sua mãe, Miguel pediu. Mesmo ela não sabendo quem você é, você cuida. Eu cuido, Paulo prometeu, até o fim. Miguel sorriu, sorriso fraco, mas real. Depois olhou para a Aparecida, que estava segurando a outra mão dele. Ela não sabia quem ele era, mas estava ali. E era o que importava. Eu te amei, Miguel disse para ela, sabendo que ela não ia entender. Desde o dia que te conheci, e vou te amar até depois de morrer. Aparecida não respondeu. Apenas apertou a mão dele mais forte. Talvez entendesse, talvez não, mas estava ali. Miguel fechou os olhos. A respiração foi ficando mais espaçada. Uma vez, outra vez, e então parou. Silêncio. O coração que tinha falhado tantas vezes finalmente desistiu. Miguel morreu ali, na cabana que construiu, segurando a mão da mulher que amou e do filho que voltou. Morreu em paz. O choro tomou conta da casinha. Paulo chorou como nunca tinha chorado. Aparecida estranhamente também chorou, mesmo sem saber por quê. Sentiu que tinha perdido algo importante. Os velhos da comunidade choraram. Tinham perdido líder, amigo, exemplo. Enterraram Miguel no dia seguinte na terra que ele cultivou, com vista para o vale que ele amou. A cruz de madeira tinha nome dele e frase simples. Aqui jaz quem reconstruiu vida quando disseram que tinha acabado. Aparecida não entendeu o que tinha acontecido. Procurava Miguel pela casa, perguntava onde ele estava. Ele foi viajar. Paulo mentia gentilmente. Volta logo. Ela aceitava, esquecia minutos depois, perguntava de novo. Era ciclo doloroso. Era despedida impossível. 3 dias depois do enterro, Paulo acordou de manhã e foi ver a mãe. Ela estava deitada na cama, olhos fechados, tranquila. Não estava respirando, tinha morrido durante a noite, silenciosamente, como se tivesse finalmente encontrado o marido que procurava. Paulo chorou, mas era choro diferente. Era choro de alívio, porque ela estava em paz agora e estava com Miguel de novo. Enterraram Aparecida ao lado de Miguel. 2 cruzes, 2 vidas. Um amor que sobreviveu a abandono, doença, velhice, morte. Eles estavam juntos por 55 anos, Dona Rosa disse na despedida, e vão ficar juntos pela eternidade. Essa despedida te emocionou? Deixe um comentário, porque o que vem agora vai mostrar que fim é apenas começo. Paulo ficou na montanha. Não voltou para Vila Grande, não voltou para os negócios, vendeu tudo que tinha lá e se mudou definitivamente. A casinha dos pais virou dele agora, mas não mexeu em nada.
Deixou tudo como estava, as roupas velhas no gancho, o terço de Aparecida pendurado na parede, a bengala de Miguel encostada na porta. Era santuário, era lembrança. Os outros velhos da comunidade continuaram ali. Benedito e Josefa, agora com quase 80 anos cada. Mais 3 casais que tinham chegado ao longo dos anos, todos abandonados pelos filhos, todos encontrando família uns nos outros. Paulo cuidava de todos, era filho de todos agora, levava comida, remédios, fazia companhia. Você não precisa ficar aqui, Benedito disse um dia. Você é novo ainda, tem vida pela frente. Paulo balançou a cabeça. Minha vida é aqui agora, cuidando de vocês. É meu jeito de compensar o que fiz com meus pais. Você já compensou, Josefa disse gentilmente. Seu pai te perdoou no fim. Mas eu não me perdoei, Paulo admitiu. E talvez nunca perdoe. Então vou passar o resto da vida tentando fazer diferente. A história de Miguel e Aparecida se espalhou. Viajantes passavam pela região, ouviam sobre os velhos que foram abandonados e construíram paraíso nas montanhas. Alguns subiam para ver. Ficavam impressionados com a comunidade, com a cabana que era ruína e virou lar, com o amor que permaneceu até o fim. Um dia apareceu um dos outros filhos, Francisco, o segundo filho de Miguel e Aparecida. Tinha ouvido que os pais tinham morrido. Veio ver o túmulo. Paulo estava plantando na horta quando viu o irmão chegando. Não tinha se falado com ele há 5 anos. Francisco, Paulo, o irmão respondeu, claramente desconfortável. Eu soube que eles morreram. Souberam tarde, Paulo disse a voz fria. Já faz 3 meses. Eu não sabia onde vocês estavam, Francisco se defendeu. Não procurou, Paulo corrigiu. Você não quis saber, nenhum de vocês quis. Francisco olhou para o túmulo, viu as 2 cruzes simples. Eles sofreram? Não, Paulo respondeu honesto. Eles foram felizes aqui. Mais felizes do que foram nos últimos anos com a gente. Porque aqui eles tinham dignidade, tinham amor, tinham propósito. E você ficou com eles? Fiquei, voltei, me arrependi, coisa que você nunca fez. Francisco se aproximou do túmulo, ajoelhou, começou a chorar. Eu devia ter vindo antes, devia ter procurado, devia ter pedido perdão. Devia, Paulo concordou, mas não fez, e agora é tarde. Francisco ficou ali, chorando, carregando culpa que nunca ia conseguir descarregar. Porque não tinha mais para quem pedir perdão. Posso ajudar com alguma coisa? Francisco ofereceu. Não precisa, Paulo disse. Eu cuido de tudo aqui. Cuido dos velhos, cuido da comunidade, cuido da memória deles. Francisco assentiu, derrotado. Saiu da montanha carregando arrependimento tardio demais. Paulo nunca mais o viu. Anos foram passando. Paulo envelheceu também. Chegou aos 50, depois 60. Casou-se de novo. A primeira esposa tinha o largado anos atrás. A nova esposa era a mulher simples da vila, que entendia o trabalho dele, que ajudava a cuidar dos velhos. Tiveram 2 filhos. Criaram eles na montanha, ensinaram desde cedo o valor de cuidar dos mais velhos. Por que a gente mora aqui e não na vila? O filho mais velho perguntou quando tinha uns 10 anos. Paulo sentou com ele, mostrou os túmulos dos avós. Porque seu avô e sua avó me ensinaram algo importante. Me ensinaram que família não é quem abandona, é quem fica. E eu fiquei. E vou ficar até morrer. Eles foram abandonados? O menino perguntou. Foram. Por mim e pelos meus irmãos. Foi a pior coisa que eu já fiz. Paulo olhou nos olhos do filho. E você nunca vai fazer isso. Você vai honrar seus velhos. Você vai cuidar. Promete? Prometo, pai. A comunidade dos velhos foi diminuindo naturalmente. Todos iam morrendo de velhice, um por vez. Benedito morreu aos 85, Josefa 3 semanas depois.
Enterraram os dois juntos, como tinham feito com Miguel e Aparecida. Os outros foram seguindo, e Paulo enterrava cada um com respeito, com reza, com dignidade que mereciam. Até que, 20 anos depois da morte de Miguel, Paulo estava sozinho cuidando da última velha, Dona Marta, que tinha chegado há 15 anos, abandonada pelos filhos. Ela morreu dormindo, aos 92 anos, e com ela acabou a geração dos abandonados. Paulo enterrou ela, colocou a cruz e olhou para o pequeno cemitério que tinham criado. 17 velhos ali, 17 vidas que importaram. Pai! A voz do filho tirou ele da contemplação. Sim, aquela moça que chegou hoje, a dona da venda, diz que ela está grávida, foi expulsa pela família, não tem para onde ir. Paulo sorriu. Era começo de novo ciclo. Diz para ela subir, a gente tem espaço. E assim recomeçou. A montanha que era refúgio de velhos virou refúgio de quem precisava. Mães solteiras, órfãos, gente que a sociedade rejeitava. Paulo acolhia todos, ensinava todos a reconstruir. Era legado de Miguel e Aparecida. Era prova de que amor se multiplica quando é dado sem expectativa de retorno. Você acredita em legados que duram além da vida? Reflita, porque o que vem agora vai te mostrar que histórias bem vividas nunca morrem, apenas mudam de boca para contar. 30 anos tinham passado desde a morte de Miguel e Aparecida. Paulo estava velho também agora, 75 anos, cabelos brancos, corpo curvado, mas espírito forte. A montanha tinha se transformado. Não era mais vila de velhos abandonados, era comunidade próspera. 20 famílias morando ali, plantando, criando, vivendo em harmonia. A cabana original, a que Miguel e Aparecida construíram, ainda estava de pé. Paulo a mantinha impecável. Virou museu vivo, virou lugar onde contavam a história. Aqui começou tudo, ele dizia para os visitantes. Aqui 2 velhos que foram descartados pela própria família construíram algo maior que eles mesmos. Os filhos de Paulo tinham crescido. O mais velho, Miguel, nome dado em homenagem ao avô, tinha 35 anos. Tinha se tornado líder da comunidade. Cuidava de todo mundo. Organizava os plantios, resolvia conflitos. Era a continuação do avô que nunca conheceu. A filha, Aparecida, homenagem à avó, era professora. Tinha construído escola pequena na vila, ensinava crianças de graça. Vovô era como eu? O neto perguntava sempre. Era, Paulo respondia. Teimoso, trabalhador, de coração enorme. Você puxou ele. E vovó? Vovó era doce, era forte, era tudo ao mesmo tempo. Sua irmã puxou ela. Era verdade. Os netos carregavam não só os nomes, mas a essência dos avós. Um dia, chegou notícia que abalou Paulo. Maria, sua irmã, a única filha de Miguel e Aparecida, tinha morrido. Velhice, doença, solidão. Nenhum dos filhos dela cuidou direito. Tinham colocado ela num asilo, ironia cruel, onde ela morreu esquecida. Paulo recebeu a notícia com tristeza misturada com raiva. Ela fez com os próprios filhos o que fez com os pais, e teve o mesmo fim. Você vai no enterro? A esposa perguntou. Paulo pensou. Não, ela não merece. Ela teve 50 anos para se arrepender, para fazer diferente, e não fez. Era justiça dura, mas honesta. Ele tinha escolhido perdoar e mudar. Os irmãos não. E agora colhiam o que plantaram. Antônio, o terceiro irmão, ainda estava vivo, mas sozinho. Tinha perdido tudo em negócios ruins. Vivia de favor numa casa pequena, sem família por perto, sem ninguém. Mandou carta para Paulo pedindo ajuda. Paulo leu, pensou muito e respondeu: Você pode vir, mas vem para trabalhar, para ajudar, não vem procurar conforto fácil, vem disposto a consertar. Antônio nunca respondeu. Orgulho não deixou. Francisco, o segundo irmão, tinha enlouquecido de culpa. Vivia atormentado pela memória dos pais, pelo que tinha feito.
Morreu aos 60, sozinho, murmurando pedidos de perdão que ninguém mais podia aceitar. Quando Paulo soube, apenas balançou a cabeça. Culpa sem ação não salva ninguém. Ele devia ter voltado, devia ter tentado. A história de Miguel e Aparecida tinha virado lenda. Contavam em vilas, em cidades, em lugares distantes. Os velhos da montanha que construíram paraíso. Alguns diziam que era exagero, que não podia ser tão bonito. Mas quem visitava via que era verdade. Via a cabana preservada, via o cemitério com as 17 cruzes, via a comunidade que nasceu de 2 velhos se recusando a desistir. Por que vocês não derrubam a cabana velha? Um visitante perguntou. Podia fazer casa nova no lugar. Paulo olhou ofendido. Essa cabana é sagrada. É onde começou o milagre. Enquanto eu tiver vida, ela fica de pé. E ficou, reformada quando necessário, mas sempre fiel ao original. Paulo foi envelhecendo. O corpo pedia descanso. Os filhos queriam que parasse de trabalhar tanto. Pai, o senhor já fez o suficiente, pode descansar. Mas Paulo balançava a cabeça. Seu avô trabalhou até não poder mais, e eu vou fazer o mesmo. Trabalho é dignidade, é propósito. E continuava. Aos 80 anos, Paulo adoeceu. Nada grave, mas o corpo estava cansado. Ficou de cama, os netos cuidando. Numa tarde, pediu para ser levado até a cabana dos avós. Quero ver uma última vez. Levaram ele na cadeira de rodas. Sentou na varanda, olhou para o vale, para o pôr do sol. Pai, ele sussurrou para o vento, como se Miguel pudesse ouvir. Eu tentei consertar, tentei honrar vocês. Espero que tenha sido suficiente. O vento soprou suave, balançando as flores que ainda cresciam ali, sempre vivas e cravos, as mesmas que Aparecida plantou décadas atrás. Sinal, talvez. Aprovação, talvez. Paulo viveu mais 5 anos. Morreu aos 85, cercado por filhos, netos, bisnetos, uma comunidade inteira chorando. Enterraram ele ao lado dos pais. 3 cruzes agora, 3 gerações. A do meio, a que abandonou, mas voltou, fazendo a ponte entre a primeira que construiu e as seguintes que continuaram. Ele foi herói? Um bisneto pequeno perguntou no enterro. Não. O neto Miguel respondeu honestamente. Ele foi vilão primeiro, mas se tornou herói depois. E é isso que importa. Não quem éramos, mas quem nos tornamos. Se essa jornada te inspirou, fique até o final. Porque o epílogo vai mostrar como sementes plantadas em amor nunca param de crescer. 50 anos depois da morte de Miguel e Aparecida, a montanha era outra. A pequena vila tinha crescido, 50 famílias agora, escola grande, capela, posto de saúde. Mas o coração continuava o mesmo, comunidade que acolhia, que cuidava, que não abandonava ninguém. A cabana original ainda estava lá. Agora era patrimônio oficial. Tinham construído cerca em volta para proteger, mas deixavam visitantes entrarem. Dentro, mantinham tudo como era. A esteira onde dormiam, o fogareiro de barro, o terço de Aparecida, a bengala de Miguel. Era museu, era templo, era lembrança viva. Ao lado da cabana, tinham construído um memorial. Uma placa de pedra com a história resumida. Aqui, em 1875, Miguel e Aparecida, abandonados pelos filhos e rejeitados pela sociedade, reconstruíram suas vidas e criaram comunidade baseada em amor, dignidade e acolhimento. Esta cabana, que era ruína, se tornou símbolo de que nunca é tarde para recomeçar, em memória de todos os velhos que foram esquecidos, mas não desistiram. O cemitério tinha crescido. Agora tinha mais de 100 túmulos. Todos os velhos que foram acolhidos ao longo dos anos, todos os que encontraram família ali, todos os que morreram com dignidade em vez de esquecimento. No centro, cercadas por flores sempre frescas, estavam as 3 cruzes.
Miguel, Aparecida, Paulo, a família que começou tudo. Um jovem de 20 e poucos anos caminhava pela vila. Era bisneto de Paulo, trineto de Miguel e Aparecida. Chamava-se Miguel também, quarta geração carregando o nome. Tinha estudado fora, na cidade grande. Poderia ter ficado lá, mas voltou. Por quê? Os amigos da cidade perguntavam. Porque aqui é meu lugar, ele respondia. Aqui tem significado. Ele trabalhava como coordenador da comunidade agora. Recebia pessoas que chegavam perdidas, ainda tinha muitas. Mundo continuava cruel com quem era diferente ou vulnerável. Dava abrigo, dava comida, dava chance de recomeçar. Meu tataravô fez isso, ele explicava. E eu continuo fazendo. Uma tarde, chegou uma senhora de uns 70 anos. Estava perdida, chorando, sem saber o que fazer. Meus filhos, eles não me querem mais. Disseram que sou velha demais, que dou trabalho demais. Miguel reconheceu a história. Era a mesma de décadas atrás. Era o mesmo abandono que começou tudo. A senhora vai ficar aqui, ele disse gentilmente. Vai ter casa, vai ter comida, vai ter gente que cuida e nunca mais vai ser abandonada. A senhora chorou de alívio. Mas eu não tenho como pagar. Não precisa pagar com dinheiro, Miguel disse. Um dia, quando puder, você ajuda outra pessoa. Passa o amor para frente. É assim que funciona aqui. Era sistema que Miguel e Aparecida tinham começado sem saber. Sistema de amor multiplicado. Cada pessoa que era ajudada, ajudava a outra depois. E o amor crescia, se espalhava, criava rede que segurava todo mundo. Vocês são paraíso, visitantes diziam. Não, Miguel corrigia sempre. A gente é gente normal fazendo o certo. Paraíso é escolha, não é lugar. Numa noite, 100 anos depois da fuga original de Miguel e Aparecida, era 1975 agora, século novo, mundo diferente, fizeram celebração. A comunidade inteira se reuniu. Contaram a história de novo, como começou com 2 velhos teimosos, uma cabana em ruínas e recusa de desistir. Crianças ouviram maravilhadas, jovens ouviram inspirados, velhos ouviram chorando. Essa história é real? Uma criança pequena perguntou. É, Miguel respondeu, tão real quanto a gente aqui. Seu tataravô construiu essa cabana com as próprias mãos. E construiu mais que cabana. Construiu família, construiu amor. E ele era seu tataravô? Era. E um dia você vai contar essa história para os seus netos. E eles vão contar para os deles. E a história nunca vai morrer. Na celebração, plantaram 2 árvores novas. Uma do lado de cada cruz de Miguel e Aparecida. Para que as árvores cresçam enquanto a gente lembra deles, disseram. E as árvores cresceram, ficaram enormes ao longo dos anos, davam sombra, davam abrigo para pássaros, davam frutos, eram árvores frutíferas, jabuticaba e pitanga, frutas que Aparecida amava. O tempo continuou passando. A cabana continuou de pé. A comunidade continuou crescendo, e a história de Miguel e Aparecida, os velhos que foram descartados como lixo, mas construíram paraíso com as próprias mãos, virou mais que história, virou lição, virou exemplo. Virou prova de que amor verdadeiro não tem idade, não tem prazo de validade, e que às vezes as melhores coisas da vida nascem das piores. E todo ano, no aniversário da morte deles, a comunidade inteira sobe até o cemitério, limpam as cruzes, colocam flores novas, cantam músicas antigas e renovam o compromisso. Nunca abandonar, nunca desistir, sempre acolher. Porque é isso que família de verdade faz. E ali, naquela montanha, todo mundo era família. Se essa história tocou seu coração, se te fez acreditar que nunca é tarde para recomeçar, que amor vence abandono e que 2 velhos teimosos podem mudar o mundo, inscreva-se no canal. Aqui, cada história nasce da alma do povo e tem sempre outra esperando para te lembrar que paraíso não se encontra, se constrói.
tijolo por tijolo, dia após dia, com quem a gente ama e com quem escolhe ficar, sempre.